E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui em mais uma semana, mais uma segunda-feira, dia 8/4. Bora fazer mais uma semana vencedora, mais uma semana excelente. Começamos aqui a segunda-feira com um belo de um movimento para índice. Essa semana aí tem bastante agito. Na quarta-feira um dado aí de inflação esperado pelo mundo inteiro dos Estados Unidos. Então é algo que vamos acompanhar aí durante essa semana. E na quarta-feira a gente vai ver aí a volatilidade gerada por essa divulgação. Mas como estamos ainda na segunda-feira, começar aqui mais um vídeo de fechamento. Fechamento para esse índice lindo aqui que entregou um belo movimento comprador. O Dolinha também entregou um lindo movimento vendedor. Vamos mapear todos esses cenários, identificar as possibilidades aqui mapeadas pela gente no pregão de hoje. Antes da gente começar, mais uma vez peço o like aqui ó, nesse vídeo para ajudar na entrega de dose na divulgação. Se inscreve também se ainda você não é inscrito. Ativa o sininho aí para você receber em primeira mão assim que eu subir os vídeos de fechamento, você já é notificado aí no seu celular. E tem também aqui para quem tem interesse na descrição desse vídeo a lista de espera para a próxima turma de mentoria. Se você quer estar aí comigo todos os dias operando junto dentro da nossa comunidade, se desenvolvendo realmente como um profissional, não perde aí a próxima turma que vai ser no próximo mês. Bom, vamos lá pessoal, começando pelo índice futuro. Mais uma vez, o que eu sempre mapeio aqui pelo índice quando a gente vai começar? Os time frames maiores. Eu gosto de começar sempre pelo macro. E identificamos o que? A lateralidade desse preço. Preço aqui, ó, defendendo dentro dessa zona compradora, travado com essa zona aqui superior vendedora. Todas as vezes que a gente chega nessa região aqui dos 127 mil pontos, a gente entra com bastante defesa do lado dos compradores. A gente não consegue aqui, ó, romper esse nível de suporte de uma maneira muito fácil. E algo que a gente veio realmente percebendo no pregão da sexta-feira, que foi o que? Esse pregão aqui de continuidade da queda, era justamente o cenário daqui, ó, olhando pela média móvel curta, média móvel de 8, ancorando esses preços, a gente tem essa grande barra número 6, uma barra sólida, uma barra que engole aqui, ó, bastante movimento, só que ela não consegue gerar continuidade do movimento. Ela é acionada e o preço volta para a média móvel curta. Mais uma vez, mais uma possibilidade de continuação desse movimento e mais uma vez nós geramos a falha desse movimento. A falha que eu digo é o que? Nós não conseguimos nem renovar as mínimas anteriores. A gente produz 3 mínimas mais altas nessa região. Então já dava para a gente ver na própria sexta-feira o enfraquecimento da média móvel de 8 na condução dessa operação. Caso nós vencêssemos essa média móvel de 8 hoje, a gente poderia vir para o paraquedas reserva, que é a média móvel de 20 desse movimento, depois média móvel de 200. Então, nós viemos para a abertura com a leitura desse cenário. Inclusive, durante o pregão, uma das alunas aí comentou o que? Pô, Alisson, esse preço de abertura não está dentro da barra 6? Não tem força, não tem campo vendedor dentro desse movimento, ó. Não posso enxergar dessa maneira, ó, o campo vendedor aqui dentro dessa movimentação? O ponto que eu comentei durante o pregão aqui era justamente o que? Estamos dentro de uma região de suporte. Estamos numa região compradora. Então, eu identifico uma região compradora, a barra número 6 ela não consegue dar sequência, eu tenho bastante comprador segurando esse movimento. Inclusive, essa barra número 4 ela demonstra mais potência para mim nessa região do que essa barra 6. Justamente o que? Observando a região em que nós estamos localizados, uma região aqui de compradores. Então essa barra número 4, o preço estando dentro desse movimento, eu enxergo esse movimento aqui, ó, vamos pintar melhor. Esse movimento aqui, comprador, e o vendedor não conseguindo anular esse movimento comprador. Então o comprador para mim ainda estava no domínio, olhando essa região. Tanto que para pensar em vendas de índice hoje, o que eu aguardaria? O rompimento desse nível de suporte, e aí sim, nós trocarmos polaridade e o que antes para mim era comprador aqui atrás, se tornar vendedor aqui na frente. Aí sim eu posso localizar um gatilho vendedor aqui nessa região e dar continuidade nesse movimento de queda. Então já vim para a abertura desse movimento aqui pensando em índice com o cenário possível de um movimento comprador. E quando eu penso nesse possível movimento comprador, onde que eu quero buscar esse retorno? Para onde que eu tenho possibilidade de retorno? Bom, nós temos um baita de um movimento de queda. A partir do momento em que eu começo a retornar, eu tenho a possibilidade de retorno em retrações desse movimento.
Identificando esse daqui, ó, como um movimentão todo vendedor, os compradores têm potencial de retorno em 1/3 desse movimento, 50% desse movimento, 2/3 desse movimento, ou até quem sabe 100% desse movimento. Justamente isso que eu quero medir, a intensidade que os compradores vão aparecer. Então pego do fundo do movimento para o começo desse movimento, justamente para começar a identificar correção aqui de 38%, de 50%, de 61%. Além das retrações como base de retorno, eu também posso olhar para as médias. Então, média móvel de 20, que é o meu paraquedas reserva depois que a gente vence a média móvel de 8, era também uma região de alvo. Como eu tenho uma região aqui, ó, de média móvel de 20, retração de 38% e o preço bola, que é os 128 mil pontos, seria uma primeira região de alvo que a gente buscaria caso o preço realmente demonstrasse pressão compradora. Diminuindo mais ainda o time frame, mapeado esse cenário, além daqui a gente também estava mapeando o seguinte cenário, né? Quando eu tenho esse teste nesse fundo, eu retesto aqui, ó, essa mesma região, não consigo violar, já produzindo fundos ascendentes, eu posso ler também esse movimento como um cenário aqui de um fundo duplo, um W formado. Caso esse movimento fosse rompido para cima, a gente ativaria essa região e eu posso pegar essa movimentação aqui e jogar para cima para ver justamente a amplitude. Quantos pushes dessa região aqui eu posso buscar caso o movimento continue para o outro lado. Então diminuindo, agora sim diminuindo aí o nosso time frame, vindo até mesmo para uns 5 minutos, eu consigo observar que pelos 5 minutos, aquela média móvel de 20 que eu tenho no 60, equivale à média móvel de 200 dos 5 minutos. E a média móvel de 8 que eu tenho aqui no 60 equivale à média móvel de 200 do 2 minutos, que já está por baixo do preço. Então o primeiro ponto aqui é ler o mercado de que maneira? Se eu tenho região de suporte utilizado na média móvel curta, porque ela pode ser utilizada para mim como suporte do movimento para a gente buscar a próxima região, que era justamente aquela média móvel de 200 descendente no preço, retração de 38% aqui, ó, macro, e também o 128 bola como nível aqui possível de alvo. A partir do momento que a gente tem a abertura, eu tenho um cenário de um bull 180 e o meu estado ele tá comprimido. Eu tô com a média móvel de 20 próximo da média móvel de 200 aqui desse movimento. Então eu posso gerar essa expansão de movimento. Eu utilizo também a leitura do que? A média móvel de 20 estando por cima da média móvel de 200, eu entro num cenário super comprador. Então esse movimento aqui favorece mais ainda para o lado para eu localizar os meus gatilhos compradores dentro de um movimento. Então a primeira barra acabou sendo somente de finta, ela não consegue dar continuidade. Inclusive se eu pegar aqui, ó, a análise desse último movimento, aqui nós paramos no 61%. Eu tenho aqui também uma troca de polaridade com os topos anteriores, utilizando esse nível aqui como nível de suporte. Testo média móvel de 20 e o preço já devolve com bastante pressão compradora aqui, ó, engolindo todo esse movimento. Então, a partir do momento que eu tenho praticamente esse preço engolido, ó, um bull 180, o recuo para dentro desse movimento comprador possibilita nós localizarmos gatilhos compradores. Porque comprador apareceu realmente, eu já estou numa região de suporte, já estou utilizando a média móvel de 200 como nível de suporte, já tenho as falhas de mínimas, as mínimas aqui cada vez mais altas nesses movimentos, e a gente já recusa imediatamente esse candle vendedor. Então posso aguardar pelos gatilhos sempre próximo da média móvel de 20 para aumentar a qualidade da operação. Outro ponto que a gente aumenta a qualidade, inclusive a gente visualizou a tentativa da continuação do movimento nessa barra 9, só que é um trade em lock 3, estando aqui com a média móvel de 8 um pouco mais aberta para a média móvel de 20. É um trade de menor qualidade que a gente sabe que a gente pode ter esse retorno aqui para a média móvel de 20. Então, ponto aqui de compra possível dentro do nosso operacional veio aqui, ó, na barra número 17, 18 e 19. A média móvel de 20 apontada para cima é região intermediária, ó, mais ou menos 50% desse movimento aqui. Então ainda tenho força dos compradores em defender esse movimento e o preço ele dá a primeira disparada. Primeira disparada aqui eu tenho também, ó, cenário de médias comprimidas. Aqui foi um segundo momento comprador nessa barra número 26. Também chegou a pagar aqui essa primeira puxada desse movimento. Após fazer esse rompimento aqui, ó, era o cenário que a gente já estava mapeando lá no nosso grupo, na nossa comunidade. Então compartilhei aqui, ó, com o pessoal, trazendo aqui para vocês um pouquinho do nosso ambiente.
Olha só, às 9h03 da manhã, a gente já estava observando esse Bull 180, o cenário aqui, ó, de troca de polaridade e retração de 61%. Depois eu compartilhei o cenário que eu gostaria que o índice fizesse. Nós ganhássemos espaço no lado comprador, conseguindo romper essa região de máxima, voltasse e trocasse polaridade nessa região, próximo à média móvel de 20, entregando aqui um movimento, dando continuidade compradora. Pensando nisso, olha só onde a gente consegue fazer esse movimento. Aqui, ó, um pouco mais à frente, a gente consegue romper esse cenário. Eu produzo o pullback desse movimento, o movimento na troca de polaridade, próximo à média móvel de 20. Primeiro gatilho que eu tenho aqui, possível comprador, é na barra 37. Ela é um gatilho de NRB. Primeiro movimento aqui acionado é na violação dessa barra com stop na mínima dela. Segundo gatilho comprador, barra número 40, depois número 41. Como eu posso melhorar o meu gatilho de entrada? Visualize aí no seu gráfico a proximidade das médias. Quando eu tenho a formação desse bico de pato. Olha só, parece um patinho aqui, ó. Você vai lembrar de mim quando esse movimento aqui for desenhado de novo. Quando o preço está no bico do pato, é onde eu tenho o melhor ponto de entrada. Se eu tiver um gatilho de continuidade de movimento, como foi essa barra número 41, é o melhor momento que eu tenho para entrada. Porque a média móvel de 20 e a média móvel de 8, elas já se aproximam e elas apontam aqui as duas para cima. Quando eu tenho essa abertura entre uma média e outra, eu já perco um pouco da qualidade. Então fazer uma entrada aqui, por exemplo, eu vou ter a média móvel curta ainda para vencer. Tanto que ele vai e volta, dá um calorzinho e depois ele aciona de novo e vai embora. Mesmo caso aqui, ó. Quem comprou, por exemplo, aqui nessa média móvel curta, não esperou o bico do pato ser formado aqui, ó, aqui mais para frente, acabou tomando esse calor, ou então até mesmo pode ter estopado esse trade aqui, e o preço somente retornou para a média móvel de 20. Então lembre aí do bico do pato para você fazer as entradas sempre aqui, ó, próximas ao bico, para aumentar a qualidade da sua entrada e passar menos calor, caso realmente o movimento dê sequência nessa movimentação. Então, os dois movimentos aqui, ó, bem alinhados. Eu tenho essa força compradora dentro desse movimento, recuo, continuidade de movimento. Aqui mesmo o cenário, força compradora desse movimento, recuo, troca de polaridade, cenário aqui de continuidade de movimento. Então tenho aqui a possibilidade de operar esse movimento, e como a gente estava aqui, ó, visualizando esse cenário desse fundo duplo, aumentando um pouco o nosso time frame, já que os gatilhos foram localizados ali pelo 2 minutos, também posso ver isso daqui pelo 5, caso você opere pelos 5 minutos, a gente já visualiza a média móvel de 20 ascendente, média móvel de 8 ascendente. Você pode até ter tido um pouco de viés aqui, de ficar com receio de comprar nessas regiões por conta do preço não ter testado a média móvel de 20. Mas essa proximidade aqui, ó, o preço ele não tá longe, né? Eu tenho preço longe quando eu já realmente me distancio desse movimento, ó. Aí sim, aqui, ó, fica difícil a gente comprar, porque o preço ele já tá bem mais afastado da média móvel de 20. E mesmo assim, ó, aqui deu continuidade mesmo afastado. Então, pensando aqui, ó, na proximidade, é só a gente pensar aqui na média como um cenário de borda, né? A gente pensa aqui, ó, numa borda onde o preço ele realmente já sofre a influência dessa média móvel de 20. Mas realmente pode ter tido aqui um cenário de, pô, quero que ele teste a média móvel de 20 para ter mais potência nesse movimento. Hoje ele foi embora sem testar, foi guiado somente pela média móvel de 20 aqui dos 2 minutos, cenário bem alinhado, bem bonito. E aí, pensando agora em alvos, o que a gente pode visualizar para esse movimento? Bom, primeira região de alvo utilizada seria nesse topo aqui, anterior. Foi onde ele realmente engatou aqui um pouco de resistência. Aqui eu tinha, inclusive, uma troca de polaridade com essa região aqui de fundo toda, ó. Então era uma região importante para ser feita uma parcial para quem tinha comprado aqui nesse movimento. Depois de executar a parcial, ele continua com a força compradora nesse movimento e rasga tudo para cima e vai embora. Bom, depois que ele rasga tudo para cima e vai embora, eu tenho essa região aqui, ó, desse fundo duplo, rompida e deixada para trás. Então, para eu buscar meus alvos, além das retrações daquele movimento que a gente estava mapeando aqui, ó, 38%, 50% desse movimento, eu posso pegar a amplitude desse movimento aqui e jogar ela para cima, justamente para medir o quê? Qual é a potência desse movimento desse fundo duplo. E aí, com a projeção de Fibo, eu vou ampliar aqui o time frame para não pegar o movimento errado, ó.
pego aqui a projeção de FIBO, fundo desse movimento para essa máxima aqui, e aí a gente vem buscando os alvos de FIBO. Ó. Primeiro alvo aqui do 2 minutos atingido, a gente vem segurar na região de 100%. Ou seja, se eu for pela metodologia Oliver aqui que a gente gosta de ler, eu identifico esse movimento aqui como se fosse o quê? O primeiro push desse movimento. 100% da amplitude, região possível de alvo. A partir desse momento a gente tem um cenário corretivo, só que em momento nenhum eu inclinei a média móvel de 20 para baixo. Eu não virei ela realmente aqui para baixo e peguei inclinação para baixo. Então se você costuma caçar topos desses movimentos, aguarde esse filtro, aguarde a média móvel de 20 inclinar para baixo se o movimento ele é de forte compra, porque a maior chance é que o movimento ele continue ao invés do que ele reverta. A gente vai ter poucos cenários assim de correção ou então de ponto que você vai vender e o mercado vai despencar assim. Esse movimento, na hora que a gente perde o movimento comprador desse, a gente só cria olhos para o cenário vendedor. Só que, eu tô ficando cada vez mais caro. O que eu preciso focar? Ao invés de localizar um topo do movimento, localiza um fundo possível para você comprar esse mercado de novo. Se a minha tendência tá para cima, eu tô tendendo a ficar cada vez mais caro, eu quero fundos mais baratos para pensar na continuidade desse movimento. E é justamente aqui que vai ser um bom ponto de entrada. Ao invés de eu querer ficar caçando, conforme o movimento vai ficando caro, caçando topo, caçando topo. Isso aqui é o atestado para você acabar falindo dentro do mercado. Então evite a caça de topos quando você perde o movimento assim. É melhor que você desligue seu computador e volte no dia seguinte do que você fique ali na frente da tela procurando somente com os olhos os gatilhos vendedores. Então, olhar para esse filtro da média móvel de 20, enquanto ela estiver inclinada para cima, você trabalhar em gatilhos compradores, vai evitar que você quebre a sua conta aqui caçando trade na contra-tendência. E aí a gente tem uma correção aqui de ABC, um cenário de double dip, com compradores voltando mais uma vez forte aqui, a agredir esse movimento. Isso aqui é uma barra bull em lock 2, média móvel de 20 continuando para cima aqui esse movimento. Um gatilho aqui de continuidade de movimento. E a gente passa de novo para cima da média, faz o pullback, realinha esse movimento 20 com a 8. Cenário aqui, próximo das médias, gera o momentum, como estava aqui também. Cenário gatilho de continuidade de movimento e o preço continua indo embora. Aqui nesse momento a gente já tinha cumprido o quê? Retração de 50% de todo esse movimento, né? Eu tenho todo esse movimento aqui. Eu já tinha anulado metade desse movimento nessa região. Já tinha batido 50%, já tinha batido alvo de 100%. Próximas regiões de trava que a gente tem. Região de 61%, que vai casar com a troca de polaridade. Depois, terceiro alvo de FIBO aqui, que é a região do quê? Do 161. A gente fala como se fosse um push e meio de movimento. E ainda por último, a gente tem o cenário aqui de 2 pushes de movimento. Só que nessa região dos 50%, a gente já tinha anulado o pregão da sexta-feira. O pregão da sexta-feira foi um pregão aqui majoritariamente vendedor. A gente fecha aqui, vermelho, né? Então eu imagino que é essa força toda aqui sendo já anulada pelo pregão de hoje. O que é isso? Isso é um Bull 180. Se esse cenário aqui é um Bull 180, eu já posso pegar alvos desse movimentão todo aqui, A partir dessa anulação da sexta-feira, eu posso aumentar meus alvos. Eu continuo trabalhando com essa região aqui, desse movimento para cima, um push, 2 push desse movimento e veio aqui buscar o segundo push, ou eu vou buscar por esse movimento desse Bull 180. E aí sim, deixa eu aumentar de novo o time frame para conseguir visualizar. Vou botar num 15 minutos. Vou pegar do fundo da sexta para o topo da sexta-feira e espelhar esse movimento para cima. E olha qual foi a máxima aqui, do nosso pregão de hoje. O cenário aqui de alvo de 61%, 128.430, olhando pelo 2 minutos, confluía com 2 pushes desse movimentão todo aqui, desse fundo duplo traçado aqui, Então, o cenário de alvos aqui, confluência de alvos, inclusive, nessa região de máxima, foi onde foi parar o índice futuro. Então, quem hoje ficou na caça de fundos, de topos, quer dizer, foi aí majoritariamente estopado, né? Ou então só conseguiu a quirela. Um insight legal também para a gente começar a parar de caçar topo é identificar a potência dos movimentos. Se eu tenho aqui um forte movimento do lado comprador, forte movimento do lado comprador, olha a anulação que eu tenho dos vendedores ainda. A possibilidade maior é de continuidade desse movimento. E aí eu vou esperar o quê? O próximo movimento ser formado. Próximo movimento sendo formado, desse fundo para esse topo.
Qual que é o tamanho que os vendedores colocaram? Pô, ainda tá pequeno. Vou esperar de novo. Mais um cenário aqui, ó, de continuidade do movimento. Continuidade do movimento. Aqui sim, ó, a gente tem esse movimentão todo comprador. Aí o primeiro pullback, olha como ele já fica mais profundo. Praticamente eu anulo o quê? 50% desse movimento comprador. Aqui sim vai ligar meu ponto de alerta, porque se eu começar a falhar a máxima, eu tenho a chance de produzir novas mínimas. E é aqui que eu vou localizar o meu gatilho vendedor. A partir desse momento em que o vendedor ele consegue ganhar mais espaço dentro dos compradores, é aqui que eu posso ter a falha de movimento. Só que é muito precipitado, de novo, eu ficar na caça quanto o preço está subindo, eu ficar vendendo essa região. Algumas vezes eu vou encontrar um topo aqui e ele vai pagar. Pô, mas você vai muito mais perder do que você vai ganhar. Então é muito melhor você aguardar a virada do movimento, realmente inclinar a média para o outro lado, ou aguardar uma quebra de estrutura, onde eu realmente tenho a falha de continuidade após um pullback mais profundo, e aí localizar um gatilho na ponta da venda. Pô, aí sim eu posso começar a observar as barras maiores vendedoras crescendo, anulação aqui ó, dos compradores, o cenário volta, realinha com a média, aí sim ó, posso localizar pelos gatilhos para trazer para novas mínimas, para voltar aqui um pouquinho mais. Então preste atenção nisso, muitas vezes você fica cego caçando operações na contratendência, mas não é nada fundamentado, você acha que já está muito caro, esticou bastante. Nada está tão caro que não possa ficar mais, ainda mais se tratando-se de índice futuro. Pô, a gente está vendo bastante volatilidade nesse último mês agora, né? A gente abriu aí bastante volatilidade, montanha-russa, os gráficos estão bem gostosos de operar, mas não se você ficar caçando o topo nem caçando o fundo, né? Então, cuidado com essas operações, tenha fundamento e tenha realmente ali uma estrutura melhor de você buscar as suas operações, seja na ponta comprada ou vendida. Vamos lá pro Dolinha. Hoje aqui, ó, o Dolinha ficou bem interessante também. Então deixa eu excluir, inclusive, aqui, ó, os estudos para a gente começar a visão aqui com o gráfico limpo. Bom, o que nós estávamos observando aqui pelo cenário desse Doletas? Nós tínhamos já aqui, ó, esses 5 pregões consecutivos de alta. Preço na semana passada deixa esse padrão aqui de reversão. A gente volta para testar a região de média, trocamos polaridade nessa região aqui. Qual era a visualização para o pregão de hoje? Eu tenho aqui 2 candles compradores na quinta e na sexta da semana passada. O ponto de atenção era justamente aqui, ó, cenário para cima de dólar. Pô, eu queria esperar o cenário realmente acabar rompendo essa máxima, voltando, trocando polaridade para dar sequência nesse movimento. A gente já vai lá para o micro visualizar melhor isso. Ou caso a gente não conseguisse dar sequência nessa máxima, isso daqui poderia ser um cenário de uma double dip. Então o preço ele acaba ancorando na média móvel curta e ele enfraquece o movimento, não consegue dar sequência, ele precisa voltar para a média móvel de 20 para conseguir mais potência ou então capturar liquidez nessa região de fundo aqui antes de entregar a continuidade do movimento. Isso aqui é movimentação gráfica, não é trollagem de gráfico, porque ele só foi lá porque estava meu stop lá. Isso aqui acontece, é movimentação normal dos preços. Então visualizando isso, caindo para uns 60 minutos, qual era a visão aqui desse preço? Pô, a partir do momento em que na quinta-feira e sexta aqui, ó, quinta e sexta, eu passo para cima das média móvel de 20 aqui e viro a média móvel de 8, eu não retestei a média móvel de 20 virada para cima. Quando eu testei aqui, a média móvel de 20 estava apoiada para baixo. E o que fez preço aqui para esse preço continuar? Não foi a média móvel de 20, foi a média móvel de 8. A média móvel de 8 já estava ascendente aqui, conduzindo essa operação. Então, quando eu olho esse preço aqui, ó, chegando com essa barriga da média móvel de 20 e média móvel de 8, comprar nesse cenário aqui, ó, ficaria mais inviável, justamente pelo afastamento que eu tinha da média móvel. Mesmo cenário do micro, eu olho para o macro. Quando as médias estão próximas, eu tenho momentum para continuar. Quando as médias abrem aqui, ó, olha só a diferença desse preço. Foi um trade muito parecido. Pô, a média móvel curta, ela falha em dar continuidade no movimento, o preço tende a voltar para 20. Era justamente essa visão que a gente estava nessa abertura aqui nessa região de dólar. Então, para comprar dólar, o que eu esperaria? Romper essa região, voltar, trocar a polaridade e dar sequência desse movimento. Mesmo assim, seria uma compra ruim, porque eu estaria afastado, somente guiado pela média móvel curta com a média móvel de 20 aqui embaixo. Então, já seria um alvo de um trade muito mais curto. Estou entrando em região de resistência e apoiado somente pela média móvel pequena, curta, né? Então, por conta disso,
Da mesma maneira que índice eu vim com os meus olhos para o lado comprador, o dólar eu vim com os meus olhos para o lado vendedor, justamente aguardando esse nível de correção do dolinha que ele estava pedindo. E qual era o nível de correção que a gente buscaria para o dólar? Essa correção aqui, ó, desse movimento todo, aqui desse movimento, ó, que a gente tinha como possibilidade de retorno. Bom, tenho todo esse movimento comprador. Quando eu começo a iniciar essa correção, tenho potencial para voltar para o 38, para o 50, para o 61, para a mínima do dia anterior aqui, que era o alvo do meu trade do dolinha. Pensando dessa maneira, eu vou lá para o micro movimento observar qual vai ser a movimentação. Deixa eu excluir aqui meus estudos, ó. Aqui, excluir todos os estudos. Agora sim, vou mapear de novo essa movimentação de alta. Mapeado esse movimento aqui de alta. Agora eu vou lá para o micro observar a mesma situação. Bom, se a média móvel de 200 do 2 minutos equivale à média móvel de 8 do 60, a partir do momento em que eu perco essa média móvel e ela é utilizada como nível de resistência dos preços, a média móvel de 20 passa para baixo dela, eu já entro num cenário super vendedor. Dessa maneira eu vou localizar os meus gatilhos de venda. E se eu tenho espaço pelos 5 minutos para trazer esse nível de correção, aqui vai ser um potencial alvo dessa operação. Então, eu tinha espaço para esse preço cair e estava apoiado também pela formação micro desse movimento. Quando o dólar ele nega imediatamente essa barra compradora, ela não é nem acionada aqui, ó, na compra e ela já é praticamente anulada, acabou sendo igual o índice, uma barra de finta desse movimento. E aí eu já tenho esse movimento vendedor. Quando esse movimento vendedor aqui ele é consolidado, ele não consegue mais ser defendido pelos compradores, eu aguardei para ver justamente se as médias iam fazer preço nessa região, se a média móvel de 20 passaria para baixo da média móvel de 200 e também qual foi o tamanho da correção. E ó, o dolinha ele respeita demais a região de 61%. Aqui eu tive um cenário de um topo menor, apoiado no 61, cenário micro já virado 220 por baixo do movimento, a 20 por baixo da 200. Pelos 5 minutos eu também estava alinhado, ó, média móvel de 20 e média móvel de 8 alinhadas. É o cenário onde eu tenho momentum para dar continuidade. Primeiro gatilho possível de venda foi nessa barra número 5. Voltou lá, no mesmo tick, deu um calor, não estopou. Segundo o cenário acionado de Bear 180, na anulação dessa barra 7, quando essa barra 8 anula. Esse foi o cenário dos 5 minutos, foi o cenário aqui que eu entrei nesse gatilho do 7 com a barra número 8. Pelo cenário dos 2 minutos, acabou casando aqui, ó, alguns gatilhos, essa barra 19, essa barra 21, essa barra número 22 aqui, ó, que foi o cenário do acionamento do Bear 180 lá dos 5 minutos, foi o meu gatilho de venda desse dolinho. O stop ficou aqui em cima e eu busquei alvos de quê? Desse pivôzão de baixo aqui, ó. A partir do momento que eu rompo essa mínima aqui, eu tenho a ativação desse pivô de baixo. Pensando em pivô de baixo, eu posso pegar a projeção desse movimento para frente. E como eu tive pullback na região do 61, a gente chama de pivô perfeito, onde o alvo de 61 da projeção vai casar com o alvo de 100% desse espelhamento, ou vai ficar muito próximo dessa região. E aí, espelhando esse movimento para baixo, olha lá, um tique de diferença entre os alvos, um no 6677 e outro no 66. Então, usei essa região aqui como confluência para executar minha primeira parcial. Só que antes dele se desenrolar, ele atinge a região de primeiro alvo, ele volta. E olha só, a diferença de entradas quando eu tô com as médias abertas e quando eu tô com as médias fechadas. Mais uma vez aqui o bico do pato sendo fechado nesse movimento. E aí eu tenho a possibilidade de adicionar mais posição. Eu troquei polaridade, eu deixei mais candles gatilhos aqui e nessa GBI com essa barra bear eu aumentei mais, eu vendi mais posições de dólar. Executei minha primeira parcial aqui nessa região de alvo. Depois a gente já estava aqui muito próximo à média móvel de 200 dos 5 minutos, que equivalia àquela média móvel de 20 dos 60. E também região aqui de alvos, ó. Casava aqui já, deixa eu dar os 5 minutos. Retração de 38% macro. Alvo de Fibo aqui em confluências também. E média móvel de 200 dos 5 minutos. Foi mais uma região aqui que eu tirei mais parciais. E ele acabou esticando em linha reta. Aqui nesse 50%, ó, metade do movimento, eu também retirei aqui algumas parciais nessa região. E eu tinha como alvo final a mínima da sexta-feira. Por que a mínima da sexta-feira?
porque em 90% dos pregões a gente renova a máxima ou a mínima do dia anterior. Como aqui a gente já falhou na máxima do dia anterior, a gente tem grande possibilidade de vir buscar a mínima do dia anterior. E aí a gente faz o pullback na média móvel de 20, dá sequência nesse movimento, atinge 61, atinge mínima do dia anterior, e o dólar aqui, ó, ele simplesmente não consegue entregar o movimento de virada, ele fecha aqui, ó, na mínima do dia. Se eu for pegar o 15 minutos, esse preço aqui foi bem alinhado, uma devolutiva muito grande do dolinha. Hoje foi lindo aqui os dois movimentos telegrafados, inclusive pro dólar. Eu também mandei esse cenário, ó, de esperar realmente os preços passarem para baixo, a gente alinhar cenário de média de 20 com a média móvel de 200 e encontrar os gatilhos vendedores nesse cenário abaixo. Foi justamente aqui o cenário formado no começo do dia pelo 2 minutos. Média móvel de 20 passou para baixo da média móvel de 200. Nós temos os gatilhos possíveis vendedores aqui no começo desse movimento. E olha só, a dolinha derreteu o dia todo. Uma baita de uma movimentação do ponto de entrada aqui até as retrações, ó, 15, 23, 31 pontos. Até o final do dia pagou 40 pontos aqui. Esse dolinha belo de um movimento. E foi esta aqui a nossa visualização de hoje. Os movimentos mapeados aqui, conseguidos ser pego na origem do movimento, tanto comprador de índice, tanto vendedor de dólar. Mais um dia encerrado, a semana começada com o pé direito. Valeu demais pela audiência, estaremos aqui amanhã de novo com o cenário do índice e do dolinha. Valeu!